Saudações, galera, professor aqui na área. Hoje nós começamos o terceiro bimestre da disciplina de filosofia, né? E nós vamos ver um tema que é de extrema importância, não só para a filosofia, como também para a nossa capacidade argumentativa, de análise textual, análise de mundo, né? Que é a lógica formal, que ela também pode ser chamada de lógica silogística, né? Eu vou explicar depois o que é um silogismo, ou silogismo dedutivo, né? O silogismo é um raciocínio argumentativo que tem três partes, sendo uma premissa maior, uma premissa menor e a inferência dessas duas premissas conjuntamente que formam uma estrutura argumentativa, né? E aqui, pessoal, a lógica aristotélica ela tem três princípios fundamentais, né? Estão expressos ali na página 6 da apostila de vocês, né? Para vocês tiverem que fazer alguma consulta no futuro. E esses princípios eles fundamentam a lógica. E o que é a lógica? A capacidade de organizar pensamentos, ideias, palavras, né? Expressar perspectivas sobre a realidade. Então a lógica ela é uma ferramenta de organização sistemática de postulados, de enunciados acerca da realidade, tá? E a lógica ela tem como fundamento esses três princípios fundamentais que foram elencados lá no século 3 pelo Aristóteles, né? E eles se baseiam nessas compreensões fundamentais, tá? Que são elas: o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. Estes princípios eles determinam os critérios fundamentais para a organização dos enunciados, né? O princípio de identidade define que cada coisa tem uma essência própria, um modo de ser que permanece idêntico e pelo qual ela pode ser percebida, pensada, definida. Ou seja, a característica específica de uma determinada coisa, fenômeno, situação e circunstância, né? Um exemplo aqui: líquido não é sólido, né? Então, o líquido tem essa característica de ser líquido, né? Não é outra coisa além de líquido. É uma característica essencial, né? O segundo princípio é o princípio de não contradição. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, existir ou ser pensada como o que é e como o contrário de si própria. Ou seja, uma coisa ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou uma coisa é ou ela não é. Ser ou não ser, eis a questão. Então aqui para o Aristóteles, ele já vai definir como princípio de não contradição aquilo que nós chamamos de lógica binária, né? 0 ou 1, que é a base, inclusive, da programação de computadores, né? De softwares. Então, a lógica ela corresponde a essa ideia, né? Esse princípio da não contradição lógico de que uma coisa ou ela é ou ela não é. Não existe um meio termo. Daí aqui eu coloquei este exemplo aqui que eu gosto bastante, né? Ou uma coisa é mais ou uma coisa é menos. Não existe mais ou menos. Então, quando alguém pergunta assim, como é que você está? Eu estou mais ou menos. Como assim? Ou você está mais ou você está menos. Então uma coisa exclui a outra, uma coisa é contraditória à outra, mais ou menos, né? Não confundir essa questão do mais ou menos com os pleonasmos do tipo fatos reais. Um fato ele já é real, né? Mas nós usamos o pleonasmo como fato real. Eu vou falar depois dos pleonasmos também, né? E por fim, que o princípio do terceiro excluído, que é uma complementação dos demais, né? Que aqui o Aristóteles define o seguinte: uma coisa será isso ou o contrário disso, não havendo uma terceira possibilidade. Ou seja, uma coisa é ou não é. Não existe um terceiro elemento que é a junção do é e não é, né? Então aqui qual é o exemplo que eu disse? Sim e não. Não existe talvez para a lógica, né? O talvez é uma conjectura que, do ponto de vista argumentativo, ele não serve, né? Do ponto de vista do argumento silogístico organizado dentro de um sistema rigoroso de inferência, né? Inferência simbólica. Beleza, pessoal? Então esses aqui são os três princípios que vão fundamentar toda a nossa análise sobre a lógica silogística, tá? Eles são fundamentais, eles devem ser norteadores daquilo que nós vamos analisar nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Se surgir alguma dúvida em relação a esse conteúdo no decorrer do bimestre, pessoal, me mandem mensagens, porque eu sei que esse conteúdo aqui exige um pouco mais de atenção, tá?
Então vamos lá. E aqui, pessoal, quais são os elementos que constituem a lógica silogística? Nós temos estes elementos. As premissas, né? Que elas podem ser maiores ou menores. O que é uma premissa? É um enunciado, um postulado inicial. É a ideia a qual eu vou me basear para criar uma estrutura coerente, né? Uma premissa maior, no caso, ela tem sempre a pretensão de ser universal. Ou todo é, ou nenhum é. Em alguns casos, uma premissa maior também pode ser um axioma. O axioma é uma regra universal que ela é sempre verdadeira. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é um axioma. Em qualquer lugar do universo, 2 mais 2 será 4. Né? Uma fórmula como a força é o resultado da massa multiplicada pela aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Isso é um axioma que eu me baseio para reestruturar outras interpretações da realidade. Então, a lógica silogística ela é dedutiva, porque eu vou deduzir de uma ideia universal. Lembra lá que eu expliquei para vocês? O método dedutivo de premissas universais, deduz-se, né, ou cria-se uma inferência particular, diferentemente do método indutivo, que de premissas particulares eu vou fazer uma inferência universal, né? Então aqui a premissa ela é a base de um argumento silogístico, né? Então eu tenho a premissa maior e a premissa menor. O termo médio que vai fazer a conexão entre uma premissa maior e uma premissa menor e a inferência que é o resultado dessa conexão. Então aqui ó, eu peguei um silogismo o mais clássico de todos, né? Todo homem é mortal, né? A premissa maior está aqui, ó, no predicado, mortal, né? Por isso eu coloquei PM, com M maiúsculo aqui, né? Pedro é homem. Pedro, que é o sujeito, no caso, subalterno a essa premissa maior, nós vamos entender o que é essa ideia de subalternidade na lógica, é a premissa menor, então eu coloquei PM. E homem é o termo médio que conecta a premissa maior, o universal, por isso todo, com a premissa menor, Pedro. A partir disso aqui, eu posso fazer uma inferência. No caso, Pedro é mortal, né? Então, vamos supor o seguinte. Se eu tenho aqui, nenhum homem é mortal. Pedro é homem, logo, né? Pedro não é mortal. O que vai alterar a estrutura silogística é o termo ser, o termo maior, né? No caso, a premissa maior, ser universal ou de negação. É isso que vai alterar a relação silogística, tá? Então esses elementos aqui eles são fundamentais, vão aparecer muito nas próximas aulas quando for fazer as atividades com vocês, né? Então isso aqui é muito importante de que nós tenhamos bem claro para seguirmos adiante, tá? Aqui daí, pessoal, eu peguei um diagrama de Venn, né, na página 6, da página 6 à página 10, que vocês vão ler, eu quero que vocês leiam. Tem ali alguns diagramas de Venn, eu peguei que fiz um relacionado a essa estrutura que eu coloquei, né? Então, por que no caso aqui, mortal representa a premissa maior? Porque dentro de uma gradação lógica de campo de sentido, mortal ele é mais universal em relação ao termo homem. Por quê? O que existe mais no mundo? Mortais, homens ou Pedros? Mortais, né? Mortal é um atributo que pode ser vinculado a qualquer tipo de ser vivo, né? Então, no caso, por ser um predicado de extensão de sentido maior, né, com uma extensão com alcance maior, ele vai ser aqui nessa relação silogística a premissa maior, né, porque é o predicativo, no caso. Né? Já o homem representa o termo médio, que faz a junção entre a premissa maior e a premissa menor. Então ele está aqui no círculo menor. E aqui, Pedro, sendo subalterno da premissa maior, aparece dentro dessa gradação lógica como o elemento mais fraco, né? Então eu tenho o elemento mais forte, o elemento intermediário e o elemento mais fraco, né? Pensem nesse bloco de 3, premissa maior, né? Premissa menor e o termo médio, e o resultado dessa relação entre a premissa maior e a premissa menor eu faço uma inferência, que no caso aqui Pedro é mortal, nesse caso. Eu já posso usar vários outros silogismos aqui, e nós vamos usar vários exemplos também nas próximas aulas, tá? Aqui, pessoal, tem uma coisa que é muito, muito importante. Deixa eu ver se deixa eu diminuir aqui para vocês verem, tá? Minha telinha aqui. Isso aqui é o quadro lógico, isso aqui é fundamental. Aqui nós temos as possibilidades de entendimento de enunciados e postulados lógicos, né? Então eu tenho
a possibilidade de universalização afirmativa. Então aqui, ó, todos os homens são mortais. Nós vamos definir os universais afirmativos como A, né? Então vai aparecer como A em alguns momentos. Nós temos universais negativos, que é o contrário do universal afirmativo. No caso, nenhum homem é mortal. Então notem que o que vai distinguir uma universal afirmativa, uma A de uma E, é a questão da intenção da premissa, se ela é afirmativa ou se ela é de negação. Então, todos os homens são mortais, nenhum homem é mortal, né? Eu tenho aqui as premissas particulares que são subalternas às premissas universais. Então, aqui as particulares, alguns homens são mortais. Então, se eu tenho uma premissa universal como todos os homens são mortais, a premissa particular necessariamente ela tem que ser afirmativa também. Portanto, aqui alguns homens são mortais. Da mesma forma, se eu tenho uma premissa universal de negação, nenhum homem é mortal, a premissa subalterna, menor, ela também tem que ser de negação. Alguns homens não são mortais, tá? Então aqui nós temos os fundamentos básicos do raciocínio lógico, né? A contradição de uma afirmação universal, né? No caso de um A, é uma particular negativa. Então, por exemplo, se eu falo assim, todo homem é mortal, qual será a variável contraditória desta afirmação? Todo homem é mortal. Qual será o desta afirmação? No caso que algum homem não é mortal. E por algum aqui eu posso colocar qualquer particular. Por exemplo, Pedro, né, no caso. Né? Então, se eu falo assim, todos os homens são mortais, qual que será a afirmação contraditória disso? Pedro não é mortal, porque Pedro representa algum. Aqui representa uma premissa particular. Agora, se eu quero sustentar essa premissa universal, todos os homens são mortais, como uma premissa menor, então eu vou fazer com que essa premissa menor seja subalterna à afirmativa universal. No caso, algum homem é mortal, então Pedro é mortal. No caso da inferência, se eu quero fazer uma inferência lógica, né, eu tenho que considerar que a premissa universal ela tem que ser condizente com a particular, e a particular tem que ser condizente com a universal, né? Então, se eu quero dizer todos os homens são mortais, Pedro é homem, logo Pedro é mortal, eu tenho que considerar que a premissa particular será subalterna da premissa universal. Beleza, pessoal? A gente vai entender melhor isso aqui no próximo slide. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, uma A, universal afirmativa, todo homem é mortal. A E, universal de negação, nenhum homem é mortal. A I, particular afirmativa, algum homem é mortal. A O, particular de negação, algum homem não é mortal, né? Só para deixar aqui bem definidinho tudo isso, tá? E aqui, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício aqui, eu vou dar um time para vocês tentarem pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenha um enunciado que diz todo aluno é dedicado. É uma premissa universal afirmativa, portanto, é um A, né? Eu quero que vocês pensem aí, rapidinho, em 2 minutinhos, qual seria a afirmação contrária desse enunciado, a afirmação contraditória desse enunciado e a subalterna desse enunciado. Então pensem aí, dê uma pausa aqui no vídeo e tentem pensar aí uns 2 minutinhos no máximo para tentar responder, né? Já fizeram isso? Beleza? Já pensaram? Então vamos para a resposta, né? Como é que ficaria isso, né? Todo aluno é dedicado. Aqui é um enunciado, um postulado universal. A contrária seria nenhum aluno é dedicado. Então, vejam lá, nenhum aluno é dedicado. Entraria aqui, é um E, né? A contraditória, algum aluno não é dedicado. Então, entraria aqui, ó, tá? A contraditória, na paralela aqui, ó, na diagonal, né? Contraditórias. E a subalterna, no caso, algum aluno é dedicado. Eu coloquei algum aqui, mas é algum aluno é dedicado. Que entra aqui, ó, tá? Na particular afirmativa. Ok, pessoal? Então, aqui, pessoal, só para nós terminarmos, então, o mais importante da lógica silogística, para nós entendermos nessa aula aqui bem esses fundamentos, é que essa estrutura
formativa, ela não tem compromisso com a verdade. E a verdade aqui do ponto de vista do conteúdo. A lógica ela tem um compromisso com a estrutura do raciocínio. Como é que nós sabemos disso? Porque eu posso reduzir essa estrutura aqui, que ela é qualitativa, né? São elementos qualitativos, a uma estrutura simbólica, que ela é independente, que ela é apenas uma ferramenta que pode ser utilizada como uma forma, onde eu vou colocar o conteúdo desta forma conforme a minha vontade, conforme a circunstância. Então, por exemplo, aqui, ó, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal, aquele silogismo que eu já trabalhei com vocês. Eu posso reduzir isso aqui a P e Q, né, no caso, todo homem é mortal, né? Pedro, no caso R, é homem, tá? Termo médio, homem. O detalhe é que o termo médio ele sempre se repete na premissa maior e na premissa menor e ele nunca aparece na conclusão. Nós vamos ver as regras do silogismo, as 8 regras do silogismo. Daí essa é uma das regras do silogismo, que o termo médio ele nunca deve aparecer na conclusão, né? Então aqui, ó, eu reduzi essa estrutura silogística a uma questão simbólica, né? P e Q, R e P, logo, né, a inferência R será Q. No caso, ó, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Né? Então, a forma silogística é o mais importante na lógica. O que eu vou colocar nessa estrutura não importa. Tanto é que eu posso colocar coisas do tipo assim, ó, todo duende é verde. Alfredo é duende. Logo, Alfredo é verde. Existem duendes? Não. Então nós sabemos não, né? Mas a estrutura ela está correta. Então eu posso colocar qualquer conteúdo nessa estrutura, porque do ponto de vista formativo, né, e até vocês veem muito isso na análise sintática, né, o que mais importa é essa estrutura e não o conteúdo que eu coloco. Como eu vou ordenar, como eu vou organizar a linguagem é o que importa, né? Isso aqui é a base da lógica formal que vai ser desenvolvida lá pelo Aristóteles e vai chegar no século XIX com o Círculo de Viena, que nós vamos ver lá quando nós formos trabalhar de filosofia da ciência, vai chegar a um outro patamar, né, da lógica simbólica de fato, que ela é muito utilizada, inclusive hoje, em outros sistemas de lógica, como a lógica fuzzy e etc. Beleza, pessoal? Então é isso, inicialmente, não deixem de fazer as atividades, tá? Que eu coloquei para vocês, ó, da página 9 à página 11, tá? Não fujam de fazer essas atividades que elas vão ajudar vocês a fixar esse conteúdo inicial que eu trabalhei para vocês. Basicamente, ali naquelas atividades, vocês vão ter que identificar as premissas maiores, as premissas menores, os termos médios, as inferências e colocar isso dentro do diagrama de Venn, que é isso aqui, ó, né? Essa relação aqui imagética, para vocês entenderem a gradação lógica dos termos, né? Termo maior, termo menor e termo médio. Beleza, pessoal? Então, não deixem de fazer a atividade da página 9 e 11. E eu vou, inclusive, colocar 2 perguntas dessas páginas junto com a postagem dessa aula. E vocês vão respondê-la, já vai computar ali parte do conteúdo. Lembrando que, assim como em Sociologia, né, todas as atividades que eu encaminhar para vocês no final das aulas, elas valem nota, né? E no final lá todas elas valem 8 pontos, juntamente com a avaliação que vale 10, dividido por 2 será a nota de vocês. Então não deixem de fazer essas atividades, galera, beleza? Espero que vocês estejam bem, cuidem-se. Surgindo alguma dúvida, me mandem mensagem lá que eu respondo vocês assim que eu puder. Falou, galera, um abraço, até mais.